Boa noite, irmão. Boa noite, irmãos. Pedir a todos vocês que abram comigo suas Bíblias no livro de Ruth. Vamos seguir com o nosso estudo. Livro de Ruth, capítulo 3. Hoje vamos ler ali. Nós vamos falar hoje sobre o Redentor. O Redentor figurado aqui por Boaz. Então, semana passada, falamos um pouquinho sobre o quanto o livro de Ruth nos traz princípios de aproximação de um homem e uma mulher, como existem aspectos a serem observados, como a Bíblia nos deixa princípios que são válidos em qualquer cultura, em qualquer época. Eu disse, algumas coisas aqui no livro de Ruth são guardados à época, outras coisas não. Quando falamos do caráter de Boaz, isso não deveria ser guardado à época. O caráter de Boaz, o fato dele ser um homem temente a Deus, com um caráter moldado por Deus, isso não era... E quando falamos dele, nós reconhecemos nele como reconhecemos em nós, em nossos irmãos. Qualquer bom caráter que existe em nós é algo que vem da misericórdia, da bondade de Deus. E Boaz era assim. Ruth, da mesma maneira, nós vemos alguém temente a Deus, como o próprio Boaz diz, uma mulher virtuosa. Isso também não é guardado à época. Mas quando a gente vai entrar no capítulo 3, e a gente vai ler hoje o capítulo 3, a gente vai ver algumas coisas que são guardadas à época. A gente não vai trazer para os nossos dias de hoje. A figura principal aqui, que precisa estar na nossa mente, é a figura do Redentor, porque se a gente fala que vê coisas aqui que não são guardadas para a nossa época, que não se aplicam à nossa cultura, alguém talvez pense assim, talvez alguém que não estude tanto a Bíblia fale, mas então vale a pena a gente estudar o capítulo 3 de Ruth? Isso não se aplica aos meus dias? E nós vamos mais uma vez aprender que não há um único verso na Bíblia que nós não possamos aprender hoje. Não há nada que seja dispensável. Não há um verso sobre genealogia que a gente diga, esse verso não precisava estar na Bíblia. Deus tem um propósito para cada verso que está ali. Talvez em alguns momentos eles não falem conosco, mas certamente se olharmos com atenção, com cuidado, em momentos que Deus tem assim preparado, nós vamos entender verdades preciosas em cada verso. E o capítulo 3 então vai falar sobre a proposta de casamento. A proposta de casamento que alguém poderia dizer, a proposta que Ruth fez para Boaz. Um pouco diferente dos padrões da nossa cultura, mas nós vamos ver Ruth propondo o casamento a Boaz e vamos entender um pouco do porquê disso. Mas mais do que isso, ela buscava por um redentor. E Boaz vai representar e vai ser na vida dela esse redentor. E Ruth representa espiritualmente aquilo que nós somos. Nós somos homens caídos, destituídos da nossa herança, longe e inimigos de Deus, longe do povo de Deus, e existe um redentor, alguém que pode nos resgatar, restaurar aquilo que nós perdemos, nos dar paz. E nós vamos ver essa figura bonita aqui com Ruth e com Boaz. Mas então vamos ler e vamos orar todo o capítulo 3. A gente vai dar mais ênfase a partir do ponto que paramos semana passada. Vamos falar especificamente dessa aproximação de Ruth, e tem várias coisinhas para entendermos bem. Diz assim, verso 1. E disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois não é Boaz, com cujas moças estiveste, de nossa parentela, eis que esta noite padejará a cevada na eira. Lava-te, pois, e unge-te, veste os teus, desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que
deitar, então entrarás e descobrir-lhe-ás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deve. E ela lhe disse: tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme a quanto sua sogra lhe tinha ensinado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de grãos. Então veio ela de manhã, descobriu os pés e se deitou. E sucedeu que pela meia-noite o homem voltou, e eis que uma mulher jazia. E ela disse: sou Rute, estende, pois, tua capa sobre a serva, porque tu és o remidor. E disse ele: bendita seja por minha filha. Melhor fizeste esta tua última benevolência, pois após nenhum dos jovens foste, quer pobre, quer rico. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Porém, agora é verdade que eu sou o remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que. Fica-te aqui esta noite, será que pela manhã, se ele te redimir, bem está, que te redima. Porém, se ele não quiser te redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse um conhecer o outro, porquanto ele disse: não saiba que alguma mulher veio à eira. Disse mais: dá-me a capa que tens sobre, segura. E ela a segurou. E ele mediu 6 medidas de cevada e lhe as pôs em cima, então foi para a cidade. E foi a sua sogra que lhe disse: como foi, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem disse mais: estas 6 medidas de cevada me deu, porque me faz vazia a tua sogra. Então disse ela: espera, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje o negócio. Vamos orar. Nosso Deus, mais uma vez, Pai, como sempre é necessário, nós dependemos completamente da tua ajuda, da tua palavra, por trabalha conosco, trabalha em nosso, abre nossos corações, tira qualquer impedimento, qualquer ideia sobre esse texto e nos compreender as belezas da tua palavra, conduzido é o que nós. Esse texto aqui, eu acho que várias pessoas e irmãos dessa igreja conhecem e já estudaram e já ouviram mensagens sobre esse texto. E a gente precisa lembrar de 3 coisas, pelo menos, importantes antes de nós avaliarmos o texto. 3 coisas que são contexto histórico. 3 coisas que dizem respeito à lei e à cultura judaica. E eu vou reforçar essas coisas que eu creio você conhece. Primeira delas, Deus deixou para a nação de Israel uma lei chamada Lei do Levirato. A palavra levirato significa cunhado. E era uma lei que Deus deixou para que uma família tivesse a permanência da herança, do nome e o cuidado com aquela que ficou viúva. Então era algo que Deus deixou para a nação de Israel para cuidar de vários aspectos. E qual era essa lei? A lei era de que se uma mulher perdesse seu marido, viúva, sem filhos, que pudessem tomar a herança e cuidar dela, na velhice dela, então alguém da família, eu creio um homem solteiro, aqui pode existir algum debate, mas eu creio um homem solteiro deveria tomar responsabilidade por aquela viúva, casando-se com ela, gerando herança para o seu irmão. O primeiro filho desse casamento seria, pela lei, declarado filho do seu irmão, herdeiro do seu irmão, e ele, os demais filhos seriam, então, herdeiros dele, do casamento. Então, essa é a chamada lei do levirato. E esse homem, então, era chamado de um redentor, alguém que resgatava aquela viúva de volta para a família, porque, num certo sentido, ela tinha perdido o vínculo com a família. E, culturalmente,
Importante lembrar que, diferente do que é a nossa sociedade hoje, quando uma mulher se casava, ela deixava a família dela e passava a conviver com a família do seu marido. Pensando em distâncias, em grandes distâncias, se eu tiver alguma coisa errada aqui, corrige, tá? Fernando pode ir falando. Então, em grandes distâncias, o normal era, lembrem-se, Isaac e Rebeca. A mulher deixava a sua parentela casada com o marido que ficava perto. Portanto, quando o marido morreu, ela perdeu o vínculo que lhe tornava parte daquela família. E a lei do Levirato resgatava essa falar de lições espirituais. Quando pecamos, homens, a comunhão tentou volta para a família. Então, primeira coisa, a lei do Levirato. Segunda coisa, e essa é muito aqui, eu vou me basear em comentaristas, falar disso, mas vai fazer todo sentido. Um homem bem mais velho, tipicamente não fazia abordagem de se casar com um jovem do que. Pela cultura judaica, Boaz, ele não chegaria e faria proposta de casamento para Ruth. A iniciativa partiria dela culturalmente. Pedir a redenção, pedir a redimir. Isso é importante, porque as coisas vão da forma como vão acontecer no capítulo 3. Boaz e Ruth já tinham se casado no capítulo 2. Você pode notar pela uma empatia, uma ligação. Boaz é super gentil, amoroso com Ruth, elogia ela, sabia que ela era da família dele, que ela era ligada a Elimelec. Sabe bem se era um irmão dele ou se ele era exatamente qual a relação. Mas ele não vai tomar a atitude de propor o casamento para Ruth. Então, muitos entendem, naturalmente, porque ele era bem mais velho. Acredita-se que Boaz tinha e Ruth pouco menos grande. E o terceiro ponto, eu vou trocar o microfone. Terceiro aspecto, comentarmos. Aqui uma das maneiras de fazer isso era essa aproximação, que é uma aproximação que nós não podemos aplicar à nossa cultura, dela se deitar aos pés dele. E ela vai fazer isso como um símbolo de quem esperava por uma redenção. Esse símbolo, ele diz algo para nós. Ele tem aqui uma lição espiritual por símbolo. Nós nos colocamos aos pés do Senhor Jesus, nosso Redentor, para sermos remidos. Então a figura ela é perfeita. Nós, como homens, pecadores, nós perdemos o vínculo com a família de Deus quando pecamos. Falamos isso, perdemos em Adão. Nós nascemos sem esse vínculo. Nós nascemos como Ruth. Nós nascemos numa nação que era inimiga, moabita, amaldiçoada, longe de Deus, longe da lei de Deus, longe do temor a Deus. Ela perdeu esse vínculo, humanamente falando, e aqui é para a gente não misturar, né? Ela perdeu esse vínculo quando seu marido faleceu. Mas existe também o símbolo de que ela vinha de um povo, Moabe, amaldiçoado. Então Ruth representa todo pecador, representa cada um de nós. Boaz representa o nosso Redentor, alguém com um caráter impecável. Boaz era pecador, como nós somos. Mas note que você vai ler o livro de Ruth e não vai encontrar falhas de caráter nele. Ele vai ser honrado todo o tempo.
E ele está, portanto, aqui representando, como numa peça, ele está representando o Redentor Jesus, honrado, completo, a quem e diante de quem Ruth vai se colocar aos pés para ser remida. E essa então era a maneira que a viúva demonstraria o interesse no casamento. Eu vou repetir mais uma vez, existe muito debate aqui. Existem alguns irmãos que eu respeito, alguns comentaristas que eu respeito, que vão dizer nada justifica o que Noemi recomendou que Ruth fizesse. E eu vou cuidadosamente, amorosamente dizer que eu creio que há um pouquinho de, eu vou chamar de legalismo nessa opinião. Nós precisamos aqui entender um pouco melhor a cultura, a realidade, e por isso eu vou dizer, não fosse Boaz quem era, talvez não fosse um bom conselho de Noemi essa aproximação. Aliás, como nós não podemos recomendar que nenhuma moça, vale para os dois lados, rapazes, moças, se aproximem de alguém com um caráter duvidoso. Na nossa cultura, talvez isso até com o tempo vá se misturando um pouco, mas na nossa cultura normalmente é o homem que faz o pedido de casamento, né? Com aquela cena, às vezes, de se colocar de joelhos e pedir e propor o casamento para sua noiva, né? Para se tornar sua esposa. A verdade é que não há lei a respeito disso. Talvez nós gostemos dessa abordagem por demonstrar a liderança que nós entendemos que cabe ao homem, mas não há lei. E aqui, Ruth, nessa situação especial, então, vamos entender aqui o caso, tendo essas três bases. Noemi entendeu que Deus havia preparado na sua providência um plano para que ela e Ruth não ficassem desamparadas. Quando ela entendeu isso? Quando casualmente, e algumas coisas que parecem casuais na nossa vida não são. Está trabalhando seus propósitos. Quando casualmente, depois de voltarem de Moabe para ajudar, Ruth foi colher as sobras da colheita, como as pessoas humildes sobreviviam na época, e foi parar exatamente no campo de Boaz, um homem honrado, parente da família, e foi totalmente gentil e cuidadoso com ela, generoso com Ruth. Noemi, sua sogra, vai entender que é através dessa união que elas vão ser remidas. E Noemi estava junto aqui. É interessante pensar que foi a redenção de Noemi também. Porque ela, possivelmente já uma mulher de bastante idade, não se via mais num casamento. Um casamento que produzisse um filho que seria o selo dessa redenção, o fruto da redenção. Mas através de Ruth, ela também seria remida. Ela, nós podemos dizer com todas as palavras, ela recebeu Ruth como sua própria filha. Ela tratou Ruth como sua filha, e note como ela falava com Ruth, como filha. No verso 1, disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, e essa é uma relação muito bela entre elas. Ela vai fazer uma recomendação, no verso 3, alguns comentários, de que Ruth cuidasse de si mesma de uma maneira decente. Ela não vai recomendar qualquer ato indecente, mas que ela se preparasse para encontrar com Boaz. Ela vai recomendar que ela seja discreta. No verso 4, você vai notar onde ele está sem chamar atenção, sem fazer alguma coisa que chame a atenção de todos ali. Então vai recomendar que ela seja discreta. Então o verso 3 e 4 trazem um belo equilíbrio. Beleza e discrição. Essa é uma recomendação bíblica, desse equilíbrio. Precisa haver as duas coisas, ou deve haver zelo com as duas coisas. No verso 5, nós vemos a submissão de Ruth. Alguém disse, algum comentarista inclusive disse, se há algo de errado em tudo isso que aconteceu, a culpa não é de Ruth, a culpa é de Noemi. Eu não creio que tenha havido nada de errado. Essa é a minha posição, minha visão. Ela vai fazer aquilo que Noemi, sua sogra, recomendou. Ela vai esperar o local onde Boaz vai se deitar. E ele estava ali naquilo, para a gente entender mais um aspecto cultural. Eu falei que eram 3, não falei do terceiro, né? Falei do levirato, falei da proposta de casamento
da viúva para o homem mais velho, mas não falei que no final da colheita era muito comum haver uma festa, uma cultura rural, né? Então eles estavam ali numa fazenda, pode imaginar algo assim, e Boaz, depois de terminar a colheita, ele fazia um banquete. Esse era um dia de festa para eles. Era um dia de festa para agradecer a Deus por toda a fartura da colheita. E depois da festa, por várias razões, né? E aqui tem várias alternativas, porque ele se deitou ao pé de um monte de grãos. Alguns acham que ele se deitou ali porque ele estava alegre, feliz com a fartura da colheita. Era uma maneira de, né, terminar a festa dele, estando junto ali do produto do trabalho e da fazenda dele. Outros acham que ele já estava ali porque no dia seguinte ele começaria a fazer a venda daqueles grãos. A razão não é relevante. Ele se deitou ali e Ruth fez exatamente como a sogra havia recomendado. Ela observou onde ele se deitaria e ela cuidadosamente foi descobrir os pés dele, se deitou aos pés dele sem que ele percebesse. E mais uma vez, isso nós guardamos completamente para a cultura daquela época. Ela se deitou ali, creio, não há nada de indecente ou indecoroso nisso, guardado àquela situação, àquela época. É algo que possamos recomendar hoje a alguém. A Bíblia diz que à meia-noite Boaz percebeu que tinha alguém ali. Quando fala estremeceu, possivelmente ele assustou mesmo, tá? Como provavelmente eu e você assustaríamos, né, se tivesse alguém deitado no nosso pé. Talvez alguns pais já passaram por isso, né? De acordar e de repente tem um corpinho perto de você lá na cama, né? Que você não deixou ali, você deixou em outro lugar e de repente está o corpinho ali. Aquela mesma estremecida possivelmente foi aquela que Boaz fez. E ele perguntou, estava escuro ali, quem está aqui? E Ruth vai se identificar. E aqui, o verso 9, ela vai se identificar como serva. Sou Ruth, sua serva. E ela vai fazer a proposta. Estende, pois, tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Ela vai deixar claro que ela desejava ser remida por ele. Ela está no lugar certo, ela está fazendo o pedido certo. E nós temos aqui uma belíssima representação da salvação. O lugar certo é aos pés de Jesus. O pedido certo é: estende sobre mim a tua capa, porque tu és o meu remidor. É o local certo com o pedido certo. Ela pedia resgate. A reação de Boaz, mais uma vez, um caráter impecável. Ele vai, note, importante dizer, ele não vai se aproveitar da situação, ele vai aguardar para tê-la como esposa quando ela realmente fosse esposa dele. Então ele vai ter um caráter impecável, ele vai bendizê-la, abençoá-la com palavras: bendita sejas tu do Senhor. E ele vai elogiar ela por causa da escolha que ela estava fazendo. E note que aqui fica claro que ele era um homem velho, porque ele vai dizer, porque essa tua última benevolência é maior do que a primeira. Do que ele está falando aqui? Ele está falando que ele está enxergando em Ruth o cuidado dela para com Noemi e para com a família. O fato de que ela queria o resgate para que também a herança da família fosse preservada, para que o nome da família fosse preservado, sendo que ela nem israelita era, ela era uma moabita. Então ele vai dizer: eu já te admirava porque você voltou com Noemi, cuidando da sua sogra, eu te admiro ainda mais porque você está dando todos os passos necessários para restituir a condição dela dentro das famílias em Israel. Então essa é a figura aqui: restituição, redenção, resgate. E ele vai deixar claro, porque você, né, não foi atrás de alguém que fosse jovem, quer pobre, quer rico. Ele está dizendo aqui: você não se importou com as coisas materiais e físicas acima daquilo que Deus ensina. Isso aqui é um princípio que vale sempre. Qualquer casamento, qualquer relação,
aquilo que Deus nos ensina é mais forte, mais importante do que aquilo que nós vemos. O verso 11, ele vai mostrar o caráter dele e vai dizer: eu vou cuidar disso. Mas no verso 12 ele diz: mas tem uma questão. Pela lei, tem alguém que está antes de mim na fila. Como o principal, note aqui, Boaz e Ruth, ambos, nosso tempo vai passando, mas ambos vão demonstrar que a principal coisa para eles era cumprir a lei de Deus antes de fazerem a sua própria vontade. Eu creio que aqui Boaz, ele estava caindo realmente apaixonado por Ruth. Quem poderia falar, né? Puxa, essa história de amor está meio fria, que eles estão só preocupados com a lei, coisa assim. Eu creio que no capítulo 2 já existiu toda a gentileza de Boaz para com Ruth, o elogio dele, mas ele aguardou o momento certo, a ação e o movimento que Deus causaria. No capítulo 3, aquilo que talvez ele desejasse ou esperasse aconteceu. Ruth vem até ele pedindo o resgate, a redenção, mas ainda assim ele não vai pular etapas. É um exemplo enorme para qualquer homem. Ainda assim ele não vai pular etapas. Ele vai dizer, por mais que ele quisesse casar com ela, e ela quisesse casar com ele, existia algo que pela lei ainda deveria ser resolvido. Que alguém que estava à frente dele, ele vai dizer, se esse outro parente que está na frente de mim na fila quiser te redimir, bem está. Por quê? Porque o mais importante não eram os sentimentos deles, o mais importante era cumprir aquilo que Deus havia deixado. O que a nossa cultura e a nossa época não conseguem entender a maior parte das vezes. Bem está, ele vai dizer, se ele quiser te redimir, que te redima. Mas se ele não quiser, eu vou cuidar disso. Ele vai ser generoso mais uma vez com ela. Ele vai entregar aqui 6 medidas de cevada. Alguém calculou isso como possivelmente mais de 30 quilos de cevada. Então, quando Ruth volta para Noemi, ela volta com bastante mantimento. Noemi pergunta para ela, no verso 16, como foi, minha filha? E ela, provavelmente mostrando tudo aquilo, fala, acho que caminhou bem, né? Olha a generosidade desse homem com a gente. Ela diz no verso 17, estas 6 medidas de cevada me deu porque me disse, não vás vazia a tua sogra. Ele já cuidava delas. A semana que vem a gente entra no capítulo 4, o desfecho dessa história. Mas eu queria ler dois trechinhos rápidos para nós termos aqui a figura espiritual que precisa estar bastante firme na nossa mente. Primeiro, 1 Coríntios 1:30. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. E Ruth, destituída da condição de família em Israel, estava numa situação de desgraça, de maldição, de tristeza, de miséria. Ela foi aos pés do Redentor e pediu para ser remida. Nós, espiritualmente, em desgraça, maldição, tristeza e miséria espiritual, só temos um lugar para ir, para pedir e achar um Redentor. Verso 30 de 1 Coríntios 1. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós somos o dele aqui é Deus. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual, Jesus Cristo, para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Esse verso por si só é uma mensagem. O Senhor Jesus é aquilo que nos dá entendimento da vontade de Deus. Ele é a nossa justiça. Nós não podemos ser justificados sem Ele, não podemos ser declarados justos diante de Deus sem Ele. É a nossa santificação, é aquele que nos purifica do nosso pecado. E a nossa redenção, o nosso resgate, é aquele que nos liga de volta com Deus, nos coloca de volta na família de Deus. E Efésios 2:11, eu gosto de todo esse trecho,
Já disse a vocês, alguns trechos, às vezes a gente gosta tanto como pregador que a gente evita ficar usando toda hora. Mas eu gosto muito do trecho que vai em Efésios 2, 11 até 19. E eu vou ler aqui, nós vamos encerrar com a leitura. E a semana que vem a gente retoma o assunto. Mas prestem atenção na leitura e como isso se aplica a Ruth. Pense em Ruth nessa leitura e depois pense em você como pecador. Paulo escreve assim: portanto, lembrai-vos de que vós no outro tempo éreis gentios na carne, de outro povo, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Vocês não eram de Israel, não tinham comunhão com Israel. Verso 12. E naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, o Redentor, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Ele está dizendo aqui, os gentios não estavam próximos de Deus e por Cristo nós somos salvos e somos enxertados no povo de Deus, assim como Ruth através de um Redentor. Verso 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E ouvindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Eu e você estamos aqui nesse verso porque temos um Redentor. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, por Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor. Nós te louvamos pelo tão maravilhoso plano de salvação, por tão maravilhosa graça. E nós te louvamos, Pai, por sermos parte da tua família hoje. Oramos por todos aqueles que nos ouvem, por aqueles que porventura ainda não buscaram em Jesus Cristo seu Redentor pessoal. Senhor, abençoe pela tua palavra a esses que ouvem, para que compreendam a tua palavra, possam receber a teu Filho Salvador. A nós, Pai, pedimos, abençoa para que a nossa gratidão seja viva, prática, possamos a cada dia nos lembrar tão grandes favores. Abençoa a nossa semana, nos ajuda a testemunharmos de tantas verdades que a tua palavra nos ensina. Pelo teu poder, no nome santo de Jesus. Amém.